is in trouble. Every day, tons of plastic waste is polluting our oceans, but we can make a difference. I love animals and nature. It makes me sad to see them suffering because of plastic. We need to protect them. Plastic pollution is a global crisis, and we can no longer turn a blind eye. It's time for us to come together and take action. We have the power to innovate and create solutions. We can develop sustainable alternatives to single-use plastics and embrace recycling. It's not just about saving the environment. It's about building a better world for ourselves and for the future generations. We can do this. We can change. Our actions matter. Join us on a journey to save our environment from plastic pollution. Join the fight with Corsair. With Corsair, let's illuminate a path towards a cleaner, greener world. What have we accomplished in the past 3 years? We have transformed an inoperative factory into a functional one, not only reviving the 3 existing machines, but also acquiring 2 additional ones. That's dedication. We have taken control of a nearly bankrupt network marketing business, expanding it and transforming it into a profitable enterprise. That's resilience. We have successfully developed and implemented the CSR Plastic Credit, gaining entry into 4 public exchanges. Today, we proudly hold the position of the leading plastic credit worldwide. That's foresight. We have formed collaborations with over 100 partners, including some of the largest hotel groups globally. That's stability. We have been on the front lines, passionately fighting to rid the oceans, lands, and cities of the devastating presence of plastic waste. That's compassion. We have expanded our presence in Europe by establishing the first Corsair European facility in Finland. The Kaipola facility will become operational during summer 2023 and is targeting to recycle 12 million kilos of plastic waste per year. That's perseverance. We haven't undertaken all these endeavors solely for business reasons. Rather, we have done so out of genuine concern. We firmly believe in our ability to contribute to the fight against plastic pollution and create a cleaner future. We will continue to forge ahead, to move forward with determination, to work diligently, and keep growing. We will undertake these efforts not just for ourselves, but also for you. So, what will you do? Join us in the battle with Corsair. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Praça. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui um instante com vocês. Conseguem ver? Peçam um som, um sinal aí se conseguem ver minha tela. Acho que sim. Meus rendimentos não vão ser perpétuos e eu preciso de algum ativo que realmente me dê sustentabilidade no futuro. E vi nessa oportunidade, há uns 4, 5 meses atrás, exatamente o que eu buscava. Uma oportunidade que pode nos trazer uma solidez financeira e consegue conciliar num equilíbrio fantástico uma grande oportunidade financeira com um ativismo ecológico fantástico, uma coisa que o planeta precisa, que cada um dos seres humanos que aqui habitam tem um pouco dessa consciência. Vou falar um pouquinho sobre isso e vocês vão perceber melhor do que se fala. Vamos falar basicamente sobre quatro pilares que vão assentar essa apresentação de hoje. O problema, em que consiste o que nós vamos falar, a solução, o problema já deu para vocês sentirem no vídeo que vocês acabaram de ver, chama-se resíduos plásticos. A solução que eu encontrei, que cada vez mais pessoas encontram, está dentro, entre elas, mas a principal, dentro do grupo da Corsair Internacional. E a parte financeira disso é uma revolução, são créditos de plástico
que vão explicar um pouquinho mais de que se tratam ao longo da apresentação. E a oportunidade de nós participarmos disso é exatamente com o braço comercial da Corsair, que chama-se Corsair Connect. Se os slides andassem, era muito melhor. Pronto. Essas imagens falam por si só. Não precisam de maiores explicações, perdão, não precisam de maiores explicações. Nós temos nossos oceanos repletos de plásticos, os rios igualmente. Nós temos um problema nas nossas mãos que não conseguimos mais fechar os olhos para eles. Tem regiões do planeta em que os pescadores saem e voltam com mais plástico nos seus barcos do que peixes. Os aterros sanitários cada vez mais repletos de material plástico e que não se sabe mais o que fazer com aquilo. A nossa fauna e a nossa flora, e principalmente a nossa fauna, está sendo altamente atingida por uma quantidade brutal de plásticos que são derramados diariamente, anualmente no nosso planeta. Nós, às vezes, subestimamos o problema que nós temos nas mãos. Não conseguimos, às vezes, até por desconhecimento, atingir a grandeza disso. Esses números são assustadores para quem para e se debruça um pouco para pensar sobre eles. Um copo plástico parece uma coisa inofensiva, demora 50 anos para desaparecer. 5 séculos uma escova de dente de plástico. São números absurdos. E nós achamos que isso não é um problema crescente de ano para ano. A cada ano, apenas 5% do plástico é produzido e reciclado. Os outros 95% vão ficando acumulados de ano para ano, de ano para ano. É um problema que ninguém consegue mais fechar os olhos, nem as autoridades mundiais e nem nós como cidadãos e como seres humanos. A Corsair se predispõe a ser uma solução. A Corsair é uma empresa muito recente, vai fazer 6 anos, e desde do seu arranque como empresa, ela busca uma excelência na opção que ela teve, que foi fazer a transformar esses resíduos plásticos em óleo de pirólise. Tem usinas de pirólise que fazem isso. A qualidade desse óleo de pirólise da Corsair é reconhecida mundialmente e não nasceu à toa, ou seja, a Corsair ficou durante 2 anos testando e melhorando o óleo de pirólise que era fabricado nas suas usinas de reciclagem, até que chegasse num ponto de excelência em que é irrecusável por uma empresa que fabrique plástico não querer ter esse óleo de pirólise que nós fabricamos. E nós necessitamos disso dia a dia. A fabricação de plástico já é gigantesca, com esse problema gigantesco que nós temos de 5% apenas ser reciclado. A tendência nos próximos anos é triplicar essa produção de plástico, ou seja, uma coisa que já é problemática, com certeza vai ser muito mais nos próximos anos. Nós temos um papel muito importante numa criação de uma economia circular. São soluções sustentáveis que, com certeza, vão combater a poluição do nosso planeta, que é tão necessária. Nosso CEO, José Salarantes, num dos vídeos que ele fez numa masterclass publicada no passado, ele fala um pouco sobre concorrência e ele cita números estarrecedores que nós vemos que, por mais que nós possamos crescer, não vamos sequer fazer cócegas nas necessidades que o planeta tem de limpeza dos plásticos que são despejados anualmente no meio ambiente. Nós precisamos de muitas e muitas empresas iguais à Corsair e com o mesmo plano de ambição da Corsair para começar a fazer face ao problema que nós temos em mãos. A Corsair está fabricando, está construindo instalações em todo o mundo. Eu não sei se sou eu, mas eu tenho imagens aqui que não estão sendo reproduzidas, não sei porquê. Mas pronto, a Corsair está construindo instalações no mundo inteiro. O que deveria estar aparecendo aqui era a imagem da nova usina que a Corsair está implementando. A intenção da Corsair, até 2030, é ter instalações nos 6 continentes, ou seja, todos os continentes vão ter instalações da Corsair. Obviamente, ela começa por onde o problema é mais presente, né? Essa fábrica que deveria aparecer na Finlândia, mas nós temos na Tailândia
dois complexos também de pirólise que estão fazendo num país que é extremamente problemático em termos de poluição plástica. Deixa eu, não sei por que, eu não sei se eu consigo ver por que eu estou sem imagens aqui. Eu acho que não sou só eu, deve estar todo mundo sem conseguir ver, né? Só um segundo. As imagens são muito difíceis para a gente deixar de vê-las. Vou voltar a partilhar porque... não sei por quê, mas não estão aparecendo. As regulamentações estão impulsionando cada vez mais o nosso negócio. Nós temos cada vez mais países e instituições mundiais preocupadas com o problema que nos assola, que é a poluição plástica, e essa regulamentação, quanto mais ela avança, mais ela se torna imprescindível para as empresas fabricantes de plástico. Nós temos cada vez mais exigências em termos de percentual de óleo de pirólise sendo usado na fabricação de novos óleos, cada vez mais isso é necessário, esses percentuais só aumentam, só não é maior por enquanto, porque não existe produção suficiente para atender o mercado. Cada vez mais é importante as regulamentações no que diz respeito às empresas serem plástico neutro, ou seja, todas as empresas que têm responsabilidades plásticas cada vez mais se obrigam a ter uma neutralidade dessa fabricação que eles têm ou dessa utilização que eles têm, e não estamos falando de pequenas empresas, estamos falando de gigantes empresariais a nível mundial que vão ser obrigados cada vez mais a ter essa compensação. As empresas petrolíferas, que são os grandes fabricantes mundiais de plástico, são os nossos principais clientes na aquisição de óleo de pirólise, e esse óleo de pirólise tem que ser um óleo certificado. Nem essas empresas, as grandes petrolíferas, consumiriam uma qualidade de óleo que não fosse certificada. O plástico reciclado tem que ser, a fabricação de plástico novo tem obrigatoriamente que passar pela reciclagem de plástico, e cada vez mais a pirólise torna-se indispensável nesse processo. Existe uma procura cada vez maior por esse óleo de pirólise, e isso faz com que a Corsair tenha um negócio cada vez mais sustentável e que a necessidade desse óleo seja crescente. Os créditos de plástico, sempre que a Corsair recicla resíduos plásticos, convertendo em óleo de pirólise, são distribuídos créditos de plástico no CCR26. É um recibo digital totalmente seguro, porque ele é auditado e rastreável. Nós, como indivíduos do planeta, podemos contratar a Corsair para recolher do meio ambiente plástico em nosso nome, e a Corsair, depois de certificado essa recolha, nos emite um recibo daquilo que nós compramos e contratamos ela para fazer. E esse recibo é o CSR 26. Esse recibo, esse crédito plástico, tem um valor de mercado brutal, ele tem duas possibilidades. Para as empresas que necessitam de neutralidade plástica, esses créditos de plástico servem para ela comprovar essa neutralidade, ela queima esse crédito, ele deixa de existir, deixa de estar disponível, ou como um ativo fantástico. A lei da oferta e da procura vale para todo e qualquer tipo de coisa. Na hora que você tem uma procura muito grande e a oferta incapaz de atender aquela procura, é óbvio que a tendência é de valorização. O inverso também é verdadeiro, mas não nos parece que o inverso vai acontecer. Pelo contrário, a tendência de procura cada vez maior e a escassez de produtos é iminente. Alguns parceiros da Corsair são empresas gigantescas. Nós estamos falando em grandes redes de hotéis mundiais, estamos falando em grandes fabricantes de pneus, estamos falando em empresas que têm embalagens plásticas ou nas suas garrafas ou nas suas embalagens e que precisam disso, além, obviamente, das petrolíferas, que são, obviamente, os nossos consumidores de óleo. Todas essas empresas, por motivos óbvios,
ela tem todo o interesse, além de atender a regulamentação cada vez é mais apertada, ela tem todo o interesse, em termos de marketing, de se divulgar como uma empresa neutra em termos de pegada plástica, né? O consumidor cada vez é mais exigente sobre isso, cada vez mais, quanto maior for o problema, mais instruído vão ser as pessoas sobre aquele problema, e com mais bons olhos as pessoas vão ver empresas que se autodenominam empresas neutras em termos de pegadas plásticas. Pode parecer uma coisa que hoje em dia as pessoas não dêem tanta atenção, mas podem apostar que, com o passar do tempo, a pessoa, se tiver 2, 3 produtos, que qualquer um deles serve para o consumo dele, e um deles for neutro em pegada plástica, não tenha dúvida que ele vai escolher aquele em vez de escolher o outro. Vai passar a ser uma seleção natural por todo mundo que entende o problema que é o plástico dentro do nosso planeta. É para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós. A Corsair está perfeitamente posicionada para tirar partido de uma legislação que cada vez é mais apertada, como nós estávamos falando, a Corsair, é importante também nós entendermos o seguinte: a operação da Corsair por si só, ela é superavitária, ou seja, a Corsair, como fabricante de óleo de pirólise, ela retira e recebe para estar retirando o plástico do meio ambiente. Com aquele plástico que ela recebeu para retirar e emitir o recibo daquela retirada que ela fez, ela vai fabricar óleo de pirólise, vai vender esse óleo de pirólise. Esse ciclo, essa sequência operacional, ela por si só ela é superavitária. Mas a Corsair enxerga, num momento de mercado, uma carência brutal exatamente do que ela está fazendo. E ela obviamente, não teria como crescer na velocidade que ela pretende crescer apenas com a produção normal dela. E aí que entra a nossa oportunidade, e por isso que isso é interessante para nós, através da Corsair Connect. A Corsair Connect é o braço comercial da Corsair e, pura e simplesmente, faz com que esse crescimento que a Corsair ambiciona seja numa velocidade interessante para o grupo e interessante para nós como oportunidade de negócio. Ela pretende ter 1.000 usinas de pirólise nos próximos anos, e isso com certeza não aconteceria nessa velocidade apenas com um negócio normal da Corsair de fabricação de óleo de pirólise. Ela se dá o luxo de pegar de toda a receita que ela tem através da Corsair Connect, 60% desses valores arrecadados são distribuídos pela própria estrutura de captação dessas recolhas de plástico do meio ambiente. Ela pega 60% e devolve para a estrutura que gerou aquele crescimento. Apenas os outros 40% ela utiliza para o crescimento dela e já é suficiente para a velocidade de crescimento que ela pretende ter. Em seguida, as pessoas vão receber os créditos de plástico e é uma valiosa prova digital de despoluição. Como eu falei, como ativo nosso, a tendência é de uma valorização brutal, assim como aconteceu com os créditos de carbono há uns anos atrás, que deram um salto gigantesco, e olha que o plástico é uma coisa palpável, coisa que o carbono não é. Plástico é um problema que as pessoas conseguem visualizar com muito mais facilidade como sendo um problema, obviamente que a poluição ambiental também o é, mas o plástico é um problema inquestionável. As pessoas vão às praias, vão aos rios e olham para os aterros sanitários e veem aquele problema na frente delas como inevitável. Além de provocar o plástico um impacto ambiental brutal, passa a fazer parte também de um mercado emergente, crescente e que, com toda certeza, vai dar muita satisfação a todo mundo que participar disso nesse momento. Nós estamos num momento apropriadíssimo para acreditarmos nesse processo. Além do problema estar sendo regulamentado, e quanto mais ele for regulamentado, mais evidente vai ser que nós estamos dentro de uma solução fantástica para aquilo, e nós vamos poder ganhar comissões generosas. Como eu falei, a Corsair distribui 60% do que ela arrecada com essa venda de recolha de plástico, ela pega 60% disso e distribui para toda a sua estrutura comercial. Nós podemos inscrever outros parceiros, ou seja, nós sozinhos, obviamente, temos que fazer a nossa parte, mas se nós tivermos a inteligência de criar toda uma estrutura, isso é um projeto de network, a Corsair Connect se assenta numa multiplicação de pessoas fazendo a mesma coisa.
Se nós tivermos apenas nós preocupados com o planeta e pedindo para que a Corsair recolha em nosso nome plástico do meio ambiente, isso tem um peso. Se nós conseguirmos, através da nossa conscientização com as pessoas que nós conhecemos, e essa conscientização conseguir ser duplicada por essas pessoas para mais pessoas, e é exatamente isso que a Corsair pretende, nós vamos ter um exército de pessoas preocupadas em resolver aquele problema, e aí sim nós vamos dar exponencialmente recursos para que isso aconteça de uma forma significativa. E se tornar um parceiro comercial da Corsair Connect custa absurdamente $10 anuais para nós termos a nossa licença ativa e podemos recomendar isso para outras pessoas, para termos ajuda, e é exatamente para isso que nós recomendamos, para terem mais pessoas nos ajudando nesse objetivo que nós temos. Nosso plano de compensação da Corsair Connect tem alguns tipos o plano de compensação se assenta em mais do que um tipo de bônus. Nós temos o Unilevel Bônus, o Matching Bônus e o Infinity Star Bônus. O primeiro deles é o que nós atingimos inicialmente. Nós podemos ganhar em 5 níveis de profundidade. Pronto, agora ficou tudo escuro aqui, da luz tudo. Alguém consegue ouvir? Meu computador resolveu boicotar nossa apresentação. Mas, Ouvido bem, Ricardo. obrigado, Everino. Voltou a ver também? Voltou, né? Sim, estamos a ver. Pronto. Nós temos o Unilevel Bônus, que é o primeiro bônus que nós conseguimos atingir. Ele tem 5 níveis de profundidade e nós temos percentuais que nós recebemos como comissão em cada um desses níveis de profundidade, conforme as pessoas que nós recomendamos se conscientizem do problema e também contratem a Corsair para recolher em nome delas plástico do nosso planeta. Nós temos depois o Matching Bônus, que nós recebemos em 10 níveis de profundidade, sobre as comissões de Unilevel Bônus dos nossos parceiros, ou seja, sobre aquela comissão que é o primeiro dos níveis, o primeiro dos bônus, nós recebemos sobre esses valores também um percentual como Matching Bônus. E nós temos o Infinity Star Bônus, que já é para um nível mais avançado, que nós recebemos para todo o volume de negócio de toda a nossa equipe, entre 2% e 6%, dependendo da nossa posição dentro da nossa estrutura de network. Em conclusão, a Corsair e a Corsair Connect têm uma missão de livrar o planeta de realmente uma praga, como aí está dizendo, que é a poluição plástica. A Corsair está transformando lixo em ouro, plástico, resíduos plásticos e óleo de pirólise de excelente qualidade, com uma procura gigantesca pelos maiores produtores de plástico a nível mundial. Os parceiros da Corsair Connect vão ter sempre ajudar as pessoas a adquirir o melhor serviço de remoção de plástico e vão ganhar recompensas muito interessantes, fazendo com que tanto as pessoas como as empresas, principalmente as empresas, se tornem plástico neutro. E nós podemos ter um exército de pessoas se juntando a nós nessa missão para salvar o mundo. É uma missão que todos nós deveríamos ter, todos nós vamos ter filhos, netos, e que eles vão, se isso já é um problema para a nossa geração, conseguem imaginar nessa proporção de crescimento o que isso não é para as gerações que vão seguir. Nós temos uma missão e que podemos associar essa missão a um ativo financeiro muito interessante para nós. Nós podemos iniciar agora o nosso negócio, como eu falei, com um valor absurdo de 10 euros anuais, para podermos ter a nossa licença ativa, mas o arranque disso, eu não vou falar, eu vou deixar para falar sobre isso uma pessoa que eu conheço há já alguns anos, que eu admiro imensamente e que, se esse negócio serve como inspiração, a pessoa que eu aconselho que vocês se inspirem é exatamente essa que vai falar agora. Uma pessoa que conseguiu entender a profundidade do negócio que nós estamos lidando e resolveu fazer parte dele no crescimento desse negócio, e ele vai poder dormir tranquilo nos próximos anos, que ele com certeza está ajudando esse planeta a melhorar. E o computador realmente está totalmente louco. Deixa eu interromper aqui, antes que ele exploda aqui na minha frente, antes que comece a sair fumaça do computador. Deixa eu interromper aqui.
Pronto, a pessoa que eu falei chama-se Jonas Silva. Vocês com certeza já tiveram o privilégio de ouvir esse homem em outras situações. É uma máquina, é um triturador de mentes. Ele consegue com certeza absoluta transmitir toda uma energia para quem o ouve, e é difícil as pessoas não se contagiarem com essa energia. É exatamente isso que nós precisamos. Esse negócio é exatamente contagiar outras pessoas para que essas pessoas consigam ter a mesma visão que nós temos do problema, da solução e de quanto isso pode ser bom e quanto nós podemos estar no momento ideal para resolver isso. Meu querido Jonas. Boa noite a todos. Eu já estou aqui com a minha energia altas, mas é pela fasquia que o Ricardo mete-me aqui, não é? Também dar aqui os parabéns ao Ricardo Praça pela excelente apresentação, que embora ali com algumas dificuldades técnicas ele fez o melhor possível e fez melhor até do que o possível, tendo em conta que foi a primeira vez que ele apresentou. Por isso está aqui também enormemente parabéns. É assim, eu também guardo uma estima e um carinho por esta pessoa que acabou de agora de nos mostrar aqui todo o contexto, todo o embasamento desta empresa que vai ser, para não dizer a maior, uma das maiores do mundo no setor petroquímico, uma empresa que felizmente para o futuro das próximas gerações na Terra trouxe finalmente uma solução para o maior problema físico de poluição na atualidade do nosso planeta Terra. Felizmente também, para todas as pessoas que neste momento nos estão aqui a ouvir, existe uma forma de empreender sendo a solução e também a via de consciencialização deste problema. E é por isso é que eu hoje sou muito grato, assim como provavelmente tu também podes ser, em estarmos a conhecer esta ideia, não só pela solução de converter algo que era lixo em valor, mas sim pelo timing, pelo momento que estamos a entrar num mercado que se vai tornar multibilionário nos próximos anos. Agora, eu vou aqui simplesmente mostrar como é que qualquer pessoa consegue participar, como é que qualquer pessoa consegue juntar aqui estas duas coisas, tanto ambientalista como capitalista, e conseguir aqui criar um posicionamento bastante interessante neste mercado. Espero que não apresente os mesmos problemas que o Ricardo Praça estava aqui a ter com o computador dele, e por isso vamos aqui perguntar se conseguem ver. Espera aí que não, tenho que aqui interromper para partilhar o ecrã todo. E agora meter aqui em tamanho grande e certamente que estão a ver tudo tranquilo, certo? Correto? Ok, obrigado, Avelino, Gabriel e Ricardo. Agora, pronto, já perceberam? Existe uma empresa que a sua principal fonte de receita é converter lixo e vender o resultado da matéria-prima que sai desse lixo às maiores petrolíferas do mundo, que já são hoje obrigadas a comprar esse bioóleo para produzir novo plástico, incluindo finalmente a economia circular no plástico. E depois existe também a força comercial, onde nós temos aqui o papel de financiar, de ajudar, de consciencializar, de ajudar pessoas e empresas a compensar a sua pegada plástica. Felizmente para nós, temos literalmente uma oportunidade que nos diz que nós temos literalmente um serviço que não só faz o bem, mas que também vai ser obrigatório por lei comprar. Então nós somos a voz desta missão, somos as pessoas que transportam esta ideia que afinal o plástico não está condenado a ser um meio de poluição para o resto das nossas vidas. Então, basicamente, aquilo que nós comercializamos é um serviço de remoção de plástico. Da mesma forma como aconteceu com o mercado dos créditos de carbono, em que empresas que poluíam eram obrigadas a pagar a empresas que limpam, o serviço que a nossa empresa fornece é um serviço de limpeza do nosso planeta Terra. E então, sempre que plástico é convertido em energia limpa, em bioóleo, são emitidos créditos de plástico. Não é um processo feito às três pancadas, é um processo auditado por uma das maiores certificadoras do mundo inteiro, a Control Union. Então, basicamente, o que nós podemos fazer é comprar um serviço de neutralidade plástica, em que comprovamos e temos um recibo digital na nossa mão que comprova que uma determinada quantidade de plástico foi removida do nosso meio ambiente, e em troca nós recebemos o recibo ambiental dessa mesma operação, que é o chamado CSR 26. Então, basicamente, que nós temos a oportunidade de ir diretamente ao fornecedor, ao produtor deste serviço, a Corsair Group, e garantir assim que conseguimos comprar este serviço ao preço mais baixo do mercado. A fórmula é bastante simples: 1 kg removido equivale a 10 créditos de plástico acumulados. Depois, naturalmente, que se compararmos ao que aconteceu com os créditos de carbono, se compramos hoje um valor e vendemos lá na frente a outro valor,
já se consegue perceber que só por aqui já existe uma compensação financeira muito interessante. Eu gostaria de dizer que o problema do plástico é algo que vai acabar só por causa desta solução, mas infelizmente a estatística e os dados dizem-nos o contrário. Ou seja, se não fosse a haver empresas com esta tecnologia revolucionária de transformar lixo em valor, muito provavelmente nos próximos anos, décadas, o nosso planeta iria estar a atingir um ponto de ruptura sem precedentes a nível ecológico e ambiental. Isto porquê? Porque nos próximos cerca de 25 anos a estimativa é que triplique o valor de plástico produzido. Se no ano passado foram produzidos 500 milhões de toneladas, até 2050 vão ser cerca de 1,5 bilhões de toneladas. É uma quantidade incrível de plástico. Para terem uma noção de comparação, só num ano é produzido mais plástico do que todo o peso da humanidade junta. E ele vai parar a algum lado, porque a maioria das pessoas nem sequer sabe que o plástico não tem um desfecho, que apenas 5% do plástico é reciclado. E mais do que metade de todo o plástico que existe hoje no planeta Terra foi produzido depois do ano 2000. Então nós literalmente temos uma solução que mesmo que uma pessoa seja fechada de mente, mesmo que uma pessoa não tenha um pingo de sentido de oportunidade, essa pessoa tem que nos ficar agradecida porque nós estamos a salvar não só a sua vida, mas também a vida dos seus filhos, dos seus netos, das suas próximas árvores genealógicas na Terra. Agora, a oportunidade de negócio, de que forma é que a gente consegue ter acesso não só a um modelo de compensação onde somos beneficiados com cerca de 60% do volume de faturação da venda do serviço de remoção de plástico, como também acesso a um back-office informático com todos os detalhes da nossa rede, como também há a possibilidade de ganhar para o resto da nossa vida sobre as compras que as empresas vão ter de fazer obrigatoriamente por lei, como também mentoria, academia, formações, ferramentas já prontas, apresentações como estas onde não tem nem sequer que mexer uma palha. Tem um custo exorbitante de 10 euros ao ano. Qualquer pessoa hoje que queira se posicionar desde cedo neste mercado emergente simplesmente tem que fazer a compra de apenas 10 euros anuais para poder tirar qualquer compensação financeira com a sua produtividade. Atenção que a pessoa tem que ser sempre registada gratuitamente através de alguém que já desenvolve a ideia, que já teve a oportunidade de fazer parte da ideia, e depois a partir daí simplesmente nós vamos espalhar a mensagem pelo mundo fora e acreditem que, tendo em conta que vai triplicar a produção de plástico, que as empresas petrolíferas já são obrigadas a comprar bio-óleo avançado, então automaticamente que temos uma margem de crescimento astronomicamente colossa. E nós estamos no início dos inícios. Isto é um dos planos que eu considero ser mais compensatórios que alguma vez conheci, porque qualquer pessoa que comece hoje a ideia simplesmente usando as ferramentas que já existem, naturalmente vão encontrar pessoas assim como eu, como a Praça, como tantos outros no mundo inteiro, que vão ver e vão fazer aqui a comparação entre um precedente dos créditos de carbono e agora os créditos de plástico e vão querer entrar desde cedo, uns para compensar o seu impacto ambiental, outros para se assumirem com plástico neutro perante os seus clientes e outros simplesmente pela lógica da batata de comprar algo barato e vender caro lá na frente. Então, automaticamente, que qualquer serviço de remoção de plástico que é adquirido através da tua recomendação, no primeiro nível ganhas 12%, no segundo ganhas 8% e no terceiro ganhas 8%. Atenção que um detalhe-chave, qualquer venda, qualquer promoção de serviço, qualquer recomendação, qualquer comissão é paga semanalmente aos sábados. E isto acontece desde sempre que a empresa existe e é um dos detalhes que, para quem produz, para quem faz, para quem contagia, para quem, como o Ricardo Praça estava a dizer, espalha esta mensagem, esta missão nobre de limpar o futuro do planeta, é literalmente muito, muito apelativo. Então, basicamente, tem tudo a ver com a quantidade de plástico que a pessoa quer remover do planeta e a quantidade de créditos de plástico que a pessoa quer acumular nesta fase a um valor ridiculamente baixo. Para terem uma noção, neste momento está a rondar 3 cêntimos cada crédito de plástico. E cada crédito de plástico, assumindo que 1 quilo representa 10, então cada crédito de plástico que hoje qualquer pessoa pode comprar significa impreterivelmente que 100 gramas de plástico foram removidas. Então isto dá para perceber que se o mundo vai precisar de créditos de plástico para compensar o seu impacto e se apenas a cada 100 gramas é emitido 1,
então a lei da oferta e da procura vai ser uma desproporcionalidade muito, muito, muito grande. E automaticamente cá é limitado. Então, qualquer pessoa que hoje conseguir adquirir créditos plásticos, seja 1, seja 2, seja 20 mil, seja 1 milhão, a pessoa está literalmente a adquirir um dos ativos que tem uma expectativa de maior valorização no mercado nos próximos tempos, um bocadinho também à semelhança daquilo que aconteceu com os créditos de carbono. Então, a pessoa pode comprar desde 100 kg, ou corresponder a 100 kg removidos, até 5 mil, ou até variações de maior proporção. Agora, basicamente, nós temos aqui 3 formas de tirarmos algum tipo de valor. A primeira é através da valorização. Muito simples. A pessoa simplesmente adquire um serviço de remoção de plástico, não tira proveito do posicionamento, não tira proveito de poder ser dos pioneiros a construir redes gigantes que no futuro vão estar a fornecer um serviço obrigatório por lei às empresas e a criar um rendimento passivo, e a pessoa simplesmente pela valorização já tem uma grande contrapartida financeira. Depois a pessoa simplesmente a compartilhar um serviço super apelativo, super ético e ambiental, ela recebe comissões com isto. E se a pessoa porventura ajudar mais pessoas também a tirar aqui algum tipo de compensação e de retorno financeiro, então ela vai ganhar uma proporção também ao volume de faturação que acontecer dentro da sua rede. A parte super interessante de tudo isto é que ninguém precisa de nascer ensinado, ninguém precisa de estar a criar as ferramentas, tudo já está criado, a roda já foi inventada. Qualquer pessoa que se interesse minimamente ou pela questão ambiental ou pela questão capital de melhorar ou tirar algum proveito financeiro para si e para as suas famílias, então automaticamente que chega aqui tem uma oportunidade, um negócio ambiental ético de chave na mão para poder começar a espalhar a mensagem para os 4 cantos do mundo e a criar aqui também uma salvaguarda financeira. No meu ver, não existe melhor momento do que este, de pelo menos fazermos parte, de pelo menos nos informarmos, de literalmente escolhermos, decidir hoje qual é que vai ser o nosso futuro, porque a empresa não precisa nem de mim, nem de ti, isto vai acontecer com ou sem a nossa participação, é inevitável que existam e que seja necessário ferramentas para resolver um dos maiores flagelos ambientais da atualidade. A empresa não precisa nem de mim nem de ti, porque literalmente ela já faz a conversão do plástico. Ela simplesmente chamou-nos a participar. Podia ser ela a vender o serviço de remoção de plástico, como aconteceu, por exemplo, na Tesla, com os créditos de carbono do Elon Musk. Durante muitos anos ganhou mais a vender créditos de carbono do que a vender carros. Ela podia tê-lo feito, mas ela não fez. Ela chamou-nos a participar nesta missão. E quem sentir esse chamamento, o meu apelo é que estudem, capacitem-se, espalhem mensagem, aceitem os nãos como consciência, como consequência, mas façam aquilo que tiver ao vosso alcance, porque uma coisa é certa, a empresa, e esta oportunidade vai ser gigante, e quando for obrigatório por lei, já vai aparecer em parada aberta em todo lado, e a partir desse momento a curva de crescimento do maior potencial de oportunidade já se extinguiu. E nesse momento vão haver as pessoas que vão dizer: e se eu tivesse acreditado naquele Ricardo Praça, naquele Jonas, naquele dia, e se eu tivesse agarrado a oportunidade, como é que seria a minha vida hoje? Mas esse se vai-vos acompanhar para o resto da vossa vida, e ainda por cima todos os dias a serem relembrados com as notícias, com os outdoors, as empresas a terem que compensar o seu impacto ambiental e a lembrarem-se que houve uma oportunidade como esta que simplesmente nos tinha aqui uma solução de conjugarmos estas duas partes. Por isso, meus caros, espero que tenham gostado da apresentação. Espero que quem não esteja capaz ainda de decidir, pelo menos que saiba e que queira tirar as dúvidas com alguém mais experiente, porque estamos no início de tudo e espero muito em breve dar aqui as boas-vindas e vamos juntos lutar pelos teus sonhos e objetivos. Da minha parte é tudo, um abraço e vemo-nos no topo.